convidados, digamos, uma artista de rua, que é a Margarida Marcelino, com uma harpa grega, e temos o Renato Epifânio, que para além de outras coisas mais, é diretor da revista Nova Área. Se juntar à volta da refeição, ou jantar à volta, juntar pessoas à volta, isto foi sempre algo que é já muito secular. E um elemento que caracterizava de maneira exemplar o hiato entre as classes abastadas e as desfavorecidas era, evidentemente, a alimentação. Em primeiro lugar, por uma óbvia questão económica. O proletariado urbano ou rural não tinha possibilidade, senão esporadicamente, de trazer pratos elaborados para as próprias mesas, nas casas burguesas e aristocráticas. Pelo contrário, nas casas aristocráticas, pelo contrário, a presença de tais alimentos não só estava disponível, como que constituía a norma diária. Em segundo lugar, a diferença de hábitos no setor alimentar dava-se pelo status social. Mesmo nas casas ricas, onde em teoria haveria a possibilidade de submeter mesmo a dieta de todos os habitantes, os criados consumiam alimentos mais simples em relação aos que eram reservados aos senhores. Lembrar-se-á o horror que provava Julian Sorel à ideia de comer com os servos na casa do prefeito e a reprimenda que o pai lhe move de ser guloso. Nele ecoa a raiva de Juliana, que em O Primo Basílio anela a comida da patroa, a Luísa. La Table descreve Balzac em La Cuisine de Bête. É le plus sur thermomètre de la fortune dans les ménages parisiens. O meu francês está ótimo. E, efetivamente, nos demais autores realistas e naturalistas europeus aparece um elemento gastronómico qual sinal distinto e social. Assim, em Essa, os sacerdotes de O Crime de Padre Amaro gozam de uma mesa farta, enquanto os pobres de Leiria passam fome, numa contraposição que chama à memória a injustiça representada por Zola em O Germinal, nas iguarias comidas pelos donos da mina e na escassez das mesas dos obreiros.
abismos serão meus. Vagabundo nadador, tua mão procurador. Além disso, os usos e as preferências alimentares caracterizam as personagens erosianas. A sensual Leopoldina, ainda em O Primo Basílio, não sabe resistir ao bacalhau da Iada que o álgido marido lhe nega. Nesta perspectiva, ela lembra muito de perto a flaubertiana Emma Bovary, que cobiça o alho, os gelados, as compotas, os xaropes e os licores doces. Na sociedade portuguesa, aliás, o elemento alimentar e enológico tem uma função simbólica que se torna evidente quando se considerar um produto cultural extremamente significativo, a paramiologia. Ora, paramiologia. Doutor, o que é paramiologia? Não sei. Quem é o doutor que sabe o que é paramiologia? A doutora sabe o que é paramiologia? Eu também não. Então, quem é que sabe o que é paramiologia? Comparação com Então fiquemos por ir ver. Talvez por causa deste grande papel cultural em essa, a culinária é descrita com maior cuidado em comparação com outros realistas e naturalistas europeus e com um elemento adicional, o uso literário dos produtos típicos da gastronomia portuguesa. O ingênuo Kruges, em Os Maias, constrange-se por ter esquecido as cajadas de Sintra. Para a pedante mãe, o estrangeirado, o Fradique Mendes, lamenta ironicamente o assado no espeto, já desaparecido das casas portuguesas, como as mais velhas tradições. Enquanto o tio Derico saboreia às sextas-feiras o bacalhau da prostituta, que é aquele da punheta.
chegou a ter 9 punhetas e caiu a prostituta. É engraçado. Eu frequento após ter aparentado com a velha tia ter comido apenas pão com água. Ora, o bacalhau, de resto, é a presença constante na mesa da Casa da Misericórdia em O Crime do Padre Amaro e nos convívios da alta sociedade lisboeta e os maias, enquanto outra iguaria típica, digam lá, outra iguaria típica, outra iguaria típica, assim uma iguaria menos doce. O arroz doce. Ora, outra iguaria típica, o arroz, não é? Que vem doce e que vem com canela, não é? Para purgar as maleitas. Nas suas diversas formas, e depois o prato nas suas formas de favas de forno, marcam em contraposição entre o luxo sem saber de Paris e a simplicidade genuína portuguesa em A Cidade e as Serras. A entrada aqui ao Renato Epifânio, que vai falar da Nova Águia. Então, muito boa noite a todos. É com muito gosto que aqui estou. Convite do meu amigo José Sabuco, do nosso amigo José Sabuco, que eu já conheço há alguns longos anos. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso. Acreditem ou não, já que eu tive uma série de reuniões sucessivas. Agora, com a possibilidade de reuniões de videoconferência, elas multiplicam-se. Mas, enfim, consegui ainda chegar a tempo da sopa. Não está tudo perdido. E venho-vos então falar do Essa de Queiroz, naturalmente, enquadrado nesta revista, a Nova Águia, que eu dirijo. Antes de mais, um breve enquadramento desta revista. A Nova Águia tem muito a ver com Sintra, desde logo porque a editora da revista é a Zéfiro. A Zéfiro está sediada em Sintra, tem de resto um espaço cultural que muitos de vós certamente conhecem, a Casa do Fauno, junto à Quinta da Regaleira, e é de facto a nossa editora desde sempre. Esta é uma revista que nasceu em 2008, nasceu na esteira das comemorações do centenário de Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, muitos de vocês têm ainda essa memória viva de quem foi Agostinho da Silva. Foi um grande promotor da lusofonia, da cultura lusófona. Foi um cidadão brasileiro. Ele viveu em Portugal, nasceu em Portugal, viveu em Portugal até 44, depois viveu no Brasil cerca de 25 anos, entre 44 e 69, e sobretudo no Brasil, como eu próprio já tive a oportunidade de estudar e de escrever, iniciou não apenas uma nova fase da sua vida, mas uma nova fase da sua obra e do seu pensamento. Ele, por exemplo, em 57, fala expressamente de uma confederação de povos de língua portuguesa. E, de facto, foi esse o horizonte que ele nos deixou até ao final da sua vida. Ele veio a falecer em 94, já de novo em Portugal, onde esteve entre 69 e esse último ano da sua vida. Em 2006 assinalaram-se os 100 anos do seu nascimento e eu próprio, conjuntamente com outras pessoas, estivemos muito empenhados na comemoração desse centenário do nascimento de Agostinho da Silva. Foi relativamente fácil, como acontece com outras efemérides, juntar os mais variados apoios, a nível pessoal, a nível institucional, a nível governamental. Essas comemorações tiveram alto patrocínio do governo português e do governo brasileiro. Lembro, por exemplo, de ter reuniões com o Gilberto Gil, que na altura era o Ministro da Cultura do Brasil, e de facto houve um grande empenhamento dos dois governos, mas não apenas. Essas comemorações estenderam-se a todos os países lusófonos, sem exceção, inclusivamente Timor-Leste. Eu não estive em Timor nessa altura, mas conheci pessoas que estavam em Timor, professores portugueses, que acompanharam as comemorações do centenário de Agostinho da Silva, que decorreram em 2006 em Dili, bem como outros países da diáspora portuguesa e lusófona,
era e é significativa. No final de 2006, as pessoas que estiveram particularmente envolvidas nesta comemoração reuniram-se, fizeram um balanço e pensaram: bom, ou isto fica por aqui, e se ficasse por aí já não seria mal, porque de facto foram comemorações muito marcantes, ou isto é o início de uma coisa ainda maior. E foi isso que nós decidimos, na altura de uma forma ainda hesitante, mas apostámos nessa via, que essas comemorações deviam ser o princípio de uma coisa ainda maior. E lançámos então um movimento cultural e cívico, extensivo a todo o espaço da lusofonia, que honrasse esse ideal, esse horizonte de Agostinho da Silva, no sentido de uma fraternidade entre todos os povos de língua portuguesa, e daí a nascença do MIL, Movimento Internacional Lusófono, que durante os primeiros anos teve uma existência informal, muito ao modo agostiniano, que depois, em 2010, se formalizou juridicamente, porque era necessário, enfim, por várias questões, e de facto, desde então, desde 2010, temos trilhado um percurso que procura honrar essa herança, esse legado, sobretudo de Agostinho da Silva, de promover o diálogo cultural entre todos os povos de língua portuguesa, naturalmente numa base de liberdade e de fraternidade. A revista Nova Águia nasce a par do MIL. Nós achamos que devíamos ter uma publicação, um órgão que, enfim, que promovesse estes valores da lusofonia, da fraternidade lusófona, e daí temos recuperado um título mítico da nossa cultura, que foi a revista Águia. A revista Águia, como sabem, foi uma revista criada, lançada em 1910, no dia 5 de outubro de 1910, e reparem que a data é significativa, foi no ano da implantação da República, e foi no dia 1 de dezembro de 1910, e foi no dia da restauração da independência. Esta geração, e estou a falar da geração mais qualificada, mais exemplar da época, estou a falar de Pascoais, de Leonardo Coimbra, de António Carneiro, de António Sérgio e de muitos outros. Essa geração dizia, e que esteve muito implicada na transição do regime monárquico para o regime republicano, achou que esse regime, esse novo regime republicano, devia ter um horizonte mais alto no plano cultural e até espiritual. Foi uma geração que esteve particularmente empenhada na qualificação educacional dos seus compatriotas, do povo em geral. Inclusivamente, eles apostaram muito nas chamadas universidades populares, de modo, de facto, a promoverem uma qualificação extensiva a todo o povo português. Isso, de facto, é um legado que ainda hoje perdura, para nós continua a ser exemplar, de uma geração particularmente qualificada, mas que não vive de costas voltadas para o povo, pelo contrário, acha que se deve comprometer na qualificação extensiva a todas as pessoas. E daí as universidades populares, daí muitas publicações, e daí também a revista A Águia, que foi o órgão por excelência desse movimento, do movimento da Renascença Portuguesa. E reparem que o nome diz tudo, ou quase tudo. Eles lançaram um movimento que tinha esse título, Renascença Portuguesa, porque acharam, e provavelmente acharam bem, que Portugal na altura estava morto ou próximo disso. Aliás, nós, quando lançámos a Nova Águia, recuperámos alguns textos dessa época, de 1910, e é extraordinário como certamente o país mudou muito, em alguns casos evoluiu bastante, mas noutras áreas, noutros planos, permaneceu exatamente na mesma. E o diagnóstico que algumas pessoas fizeram na altura, estou-me a lembrar, por exemplo, do texto do Rolo Proença. O Rolo Proença, que foi uma grande figura da revista Águia, depois da Sierra Nova, e o diagnóstico do Rolo Proença em 1910, que nós republicámos no primeiro número da Nova Águia, eu diria que se aplica quase que na íntegra ao Portugal de hoje.
Também na altura se vivia uma crise de ordem financeira, de ordem económica, de ordem social, de ordem política, mas considerava esta geração, e porventura isso é um diagnóstico válido ainda hoje, que a crise era muito mais funda, que havia um desencontro de Portugal consigo mesmo. Havia uma falta de sentido da comunidade histórico-cultural que todos nós somos enquanto povo português. E daí esse investimento nessa consciência coletiva do que é ser português, do que é Portugal. Essa revista Águia durou cerca de 2 décadas, durou até 1932, naturalmente com várias séries, com várias direções, mas foi de facto uma inspiração que para nós ainda hoje é exemplar. Em 2008 recuperámos então este título, Nova Águia, e é uma revista que tem saído semestralmente, sem qualquer falha. Estamos já a preparar o 30º número e, naturalmente, dado esta nossa matriz, procuramos sempre salientar grandes figuras da cultura lusófona. E foi também o caso do 28º número, sobre Essa de Queiroz. Este número resultou de um evento que nós promovemos sobre os 150 anos do Canal do Suez. Essa de Queiroz cobriu, enquanto jovem jornalista, a abertura do Canal do Suez, foi o seu batismo de fogo enquanto escritor, e várias pessoas que participaram neste evento assinalaram isso, que o escritor Essa de Queiroz começou a forjar-se como jornalista ao serviço do Diário de Notícias, e precisamente nesse evento, que foi na altura muito relevante aos mais diversos níveis, ao nível cultural, ao nível também geopolítico, já que a abertura do Canal do Suez de facto permitiu essa comunicação entre vários continentes. Eu devo dizer que quando na altura, nessa circunstância, me vieram propor este tema para um colóquio e depois para a revista, fiquei em parte cético, porque Essa de Queiroz é uma figura mais do que estudada. Aliás, havia um célebre ditado sobre o Pessoa, que dizia tanto Pessoa já enjoa. Relativamente com o Essa de Queiroz também tinha um pouco essa percepção. O Essa de Queiroz já estava mais do que estudado, mais do que lido e do que relido, mas devo dizer, é bom da verdade, que o colóquio que nós organizámos, e este número da Nova Águia reflete disso mesmo, de facto foi uma prova cabal que o Essa é o exemplo maior do que nós podemos designar como um clássico. Um clássico, alguém que sobrevive às circunstâncias, às modas, e de facto Essa é um dos nossos grandes clássicos, se não o nosso maior clássico. Não apenas a nível nacional, mas a nível internacional. Este colóquio, este congresso que nós realizámos em 2019, e nem sequer trabalhámos muito por isso, congregou pessoas que vieram, às expensas suas, das mais diversas partes do mundo. Naturalmente que veio gente do Egito, Canal do Suez, até a Embaixada Egípcia fez questão de se fazer representar neste congresso. Mas veio gente do Brasil, às expensas suas, sublinho, pagaram a sua viagem, vieram a este congresso, participam deste número da revista, gente de Itália, provavelmente o país europeu mais lusófilo, mais interessado na cultura portuguesa, não apenas, e na cultura lusófona em geral, mas desde logo na cultura portuguesa. Vem gente de França, vem gente dos Estados Unidos, vem gente de Inglaterra, e que de facto a comunidade queirosiana, a nível global, persiste, é uma comunidade muito viva, a nível académico, desde logo, mas não apenas, e é de facto uma comunidade enfim, que continua a manter essa chama viva. Aliás, em 2019, durante este congresso, se
se realizou em Lisboa, também aqui em Sintra, surgiu a ideia de um segundo congresso sobre essa de Queiroz, que entretanto decorreu o ano passado e que tinha por pretexto os 150 anos do Mistério Estrada de Sintra. Aliás, essa ideia foi-nos lançada pelo Ferreira Fernandes, que na altura era diretor da Diário Notícias, que entretanto faleceu, como sabemos, mas estava num almoço na Casa do Alentejo, em Lisboa, e que nos lançou esse repto. No próximo ano, ou daqui a 10 anos, essa obra tão emblemática, que foi também, de alguma forma, enfim, o batismo de Eça de Queiroz enquanto romancista, o Mistério da Estrada de Sintra fará 50 anos, completará 50 anos, e vocês, dado o impacto, dado o sucesso deste congresso, deviam fazer um novo congresso com esse pretexto. E foi isso que fizemos. Contatámos aqui a Câmara Municipal de Sintra, que nos acolheu imediatamente. Esse congresso realizou-se aqui também em Sintra, no Palácio Valenças. Uma vez mais mobilizou gente de todo o mundo, nem sequer apenas todo o mundo lusófono, o que uma vez mais dá conta da vitalidade dessa comunidade queirosiana, e as atas, os textos apresentados nesse colóquio, nesse segundo colóquio sobre Eça de Queiroz, serão publicados no próximo ano, no próximo número da Nova Águia. Enfim, não quero prejudicar aqui a logística. É para ti. Agora Até porque também queres jantar. Obrigado. E agora estás. Mas fica então este. Enfim, tenho apenas este número, porque o número está quase esgotado. Mas enfim, se alguém tiver algum interesse particular na figura dessa de Queiroz, eu posso deixar os meus contactos da editora, e podem enviar depois um pedido para conseguir ainda este número, que, como disse, se centra sobretudo na experiência de Eça de Queiroz enquanto jornalista a cobrir a abertura do canal do Suez. Tem aqui textos, enfim, diversos. Eu posso ler aqui os títulos, se quiserem. Eça de Queiroz, as bailarinas do Suez. Ele assistiu a várias iniciativas de ordem cultural, nomeadamente a nível de dança, um certo exotismo que fascinou o jovem Eça de Queiroz. Aliás, ele aproveitou a viagem, naturalmente. Hoje é uma viagem banal, ir ao Egito, mas na altura, como todos teremos essa compreensão, era uma viagem realmente longa, e ele aproveitou essa viagem não apenas para ir ao Egito, mas para fazer um périplo por todo o Médio Oriente. Esteve no Iraque, na Síria, e aliás depois também publicou textos que dão conta dessa grande viagem. Mas enfim, fica então este número da Nova Águia. Depois, se quiserem consultar, está aqui na mesa. Não quero prejudicar o jantar, até porque também estou com fome. Obrigado. Passar essa questão. Obrigado.